Então, Raimundo, nós falamos aqui na 5ª Conferência Geral do Episcopado Latino-Americano e do Caribe. Falamos que estamos vivendo a 48ª Assembleia Geral da CNBB. Muitos telespectadores têm dúvidas justamente o que é uma conferência episcopal, uma Assembleia Geral. Como podemos definir e explicar ao telespectador da Rede Vida as diferenças? A Conferência Episcopal ela é composta de todos os bispos, é claro, de um determinado país. No caso aqui, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil é composta dos bispos brasileiros, que, digamos, tem o seu funcionamento regido, né, por um estatuto e por um regimento. Nós temos uma presidência, temos um conselho também permanente e temos também um conselho, digamos assim, de pastoral, que são as comissões também de pastoral da CNBB. Esses organismos da CNBB se reúnem frequentemente para justamente avaliar a caminhada pastoral da igreja no Brasil ou tomar algumas decisões sobre determinadas situações, digamos assim, emergentes, conjunturais, na vida do nosso país. A presidência é aquela que representa a conferência, é eleita, né, pelos bispos, numa Assembleia Geral, tem um mandato de 4 anos. Depois nós temos o Conselho Permanente, que o Conselho é composto dos representantes dos 17 regionais da nossa conferência. Esse Conselho se reúne 3 vezes ao ano e é o órgão máximo da conferência depois da Assembleia Geral dos Bispos, que é o órgão máximo da conferência. E temos também os bispos que formam as comissões pastorais da CNBB, que se reúnem, esses sim, mensalmente, para acompanhar a caminhada pastoral da igreja no Brasil e tomar decisões quando necessárias, sobretudo porque a Assembleia não se pode reunir frequentemente. Nós temos uma reunião anual, né, da Assembleia Geral dos Bispos do Brasil, como a que está acontecendo agora aqui em Brasília, a 48ª Assembleia. Então, é um organismo de comunhão e procura justamente responder à Conferência dos Bispos a problemas, a desafios pastorais que muitas vezes transcendem, superam, digamos assim, as possibilidades, as capacidades de uma determinada diocese ou das dioceses. Nós hoje vivemos num mundo globalizado, os problemas são comuns, os desafios são comuns e muitas vezes transcendem, digamos assim, uma determinada diocese, de tal modo que as decisões muitas vezes têm que ser tomadas em conjunto, portanto, pela Assembleia dos Bispos, para responder a desafios que também são comuns hoje no Brasil, né, no mundo de um modo geral. Então, esse é o sentido da conferência. É um organismo de comunhão episcopal, que se reúne como Assembleia, uma vez ao ano, e durante a Assembleia nós, então, temos momentos de oração, temos momentos de partilhas das experiências pastorais, dos bispos entre si, momentos de estudo, de modo que momentos de reflexão e momentos em que tratamos também dos assuntos pertinentes, né, para a Igreja do Brasil, no momento em que estamos vivendo, digamos, na Assembleia naquele ano. Então, é fundamental hoje em dia. As conferências que hoje se tornaram normais, né, para cada país, depois do Concílio Vaticano II, sem dúvida nenhuma, é um instrumento extraordinário hoje, no trabalho evangelizador da igreja. Um bispo sozinho realmente ficaria sobrecarregado e talvez com muitas dificuldades para resolver problemas da sua diocese, que são comuns também em todo o país. Daí a necessidade desse trabalho colegial de comunhão entre os bispos de uma determinada conferência episcopal. Bom, Raimundo, o senhor falou em desafios, quais são os principais desafios da ação evangelizadora no Brasil e aí também com relação à América Latina? Há relações? Nós temos muitos desafios, sem dúvida nenhuma, hoje na Igreja do Brasil. A Conferência de Aparecida chamou atenção muito para o problema da formação. Nós precisamos realmente formar nossos agentes de pastoral, nossos leigos, para que eles possam atuar cada vez mais de uma maneira coerente, né, na sociedade, cada um no seu âmbito, digamos assim, de atividade e de ação. Precisamos de um número ainda maior também, qualificado também de presbíteros, isto é, de sacerdotes, para poder também atender às necessidades pastorais da nossa igreja
de diáconos permanentes, de leigos formados nas mais diversas áreas, são desafios grandes que nós temos. Além do desafio, evidentemente, no campo social, ainda temos muita gente vivendo em condições de pobreza, de miséria, e é necessário que nós superemos cada vez mais isso, né? E é consequência de um esforço de todos para que nossa população tenha, né, condições de vida cada vez mais dignas, de acordo, né, com a sua condição de filho de Deus, de acordo com a sua dignidade, de acordo com seus direitos também fundamentados, né, na dignidade da pessoa humana. Temos o desafio da multiplicação cada vez maior, né, dos movimentos religiosos autônomos, que é um desafio também para nós. Então, há uma série de desafios hoje na nossa sociedade e que nós, individualmente, evidentemente, não somos capazes de enfrentar. Só podemos enfrentá-los de uma maneira mais adequada, colegialmente. Isto é, juntos, reunidos numa assembleia, numa conferência episcopal, onde podemos juntos analisar e, com a ajuda de Deus, com a ajuda do Espírito Santo, realmente tomar decisões para responder a esses desafios que cada vez são maiores para a igreja no mundo de hoje, na sociedade de hoje. Em cima da resposta que o senhor deu agora, Dom Raimundo Damasceno, a reportagem da Rede Vida está cobrindo a 48ª Assembleia Geral da CNBB, foi o local onde está sendo realizados os trabalhos da 48ª Assembleia Geral da CNBB, na Confederação Nacional dos Trabalhadores no Comércio, e colheu algumas perguntas dos bispos para o programa Tribuna Independente de hoje. Acompanhe a primeira pergunta do programa de hoje. Eu sou Dom Erwin, bispo do Xingu. Nossa experiência em termos de ação pastoral e evangelizadora se aprofundou muito nas comunidades eclesiais de base. Eu creio que as comunidades eclesiais de base nasceram na América Latina. Eu não tenho nada contra os movimentos e vejo nesses movimentos também o dedo de Deus, sem dúvida. Porém, a maior parte dos movimentos veio de fora, enquanto as comunidades eclesiais de base nasceram aqui. Então, o que você pensa, especialmente também no contexto dessa assembleia que nós temos aqui em Brasília, e que tem como tema, como um dos subtemas, também as comunidades eclesiais de base. Qual será o futuro dessas comunidades eclesiais de base? Participação, a pergunta do Dom Erwin Kreuter, bispo do Xingu. Sem dúvida nenhuma, as comunidades eclesiais de base surgiram, sobretudo aqui, na América Latina, e creio que cada vez mais são valorizadas, são importantes no trabalho evangelizador da igreja, evidentemente, porque elas abrangem, sobretudo, atingem, sobretudo, no seu raio de ação, sobretudo, as periferias de nossas cidades, as populações mais pobres, mais carentes, e são comunidades justamente que se reúnem, se alimentam da palavra de Deus, procuram analisar a realidade também social, política, econômica do país, né? À luz dessa palavra de Deus, e a partir dessa reflexão, dentro da ótica da palavra de Deus, procuram também tomar decisões de como comportar-se, de como atuar, de como agir também na sociedade, para transformar, digamos assim, essa nossa sociedade numa sociedade cada vez mais justa, mais humana, mais de acordo, né, com o projeto de Deus para o mundo, né, para a sociedade em geral. Um projeto que é de justiça, um projeto que é de fraternidade, um projeto que é também de paz, de modo que, sem dúvida nenhuma, as comunidades eclesiais de base continuam desempenhando um papel muito importante na ação evangelizadora da igreja e tem um futuro, sem dúvida nenhuma, também promissor, evidentemente. E o próprio documento, né, conclusivo de Aparecida veio novamente reafirmar a importância, o valor das comunidades eclesiais de base. Como dizia o próprio Dom Erwin, né, evidentemente que há também o surgimento de movimentos apostólicos hoje, de novas comunidades, e cujo papel, cuja importância também na ação evangelizadora, nós não podemos também ignorar. Eu creio que são, digamos, formas diferentes, né, da vivência do Evangelho, formas muitas vezes de atuar também diferentes na igreja, na sociedade, mas que são também resultados da ação do Espírito Santo na igreja, que vai multiplicando
os serviços, os carismas, os ministérios na igreja. O importante é que nós realmente todos juntos possamos nessa diversidade viver na fraternidade, na unidade, procurando construir o reino de Deus. As SEBs estão na pauta dessa 48ª Assembleia Geral da CNBB? Sim, é um dos temas também, não é um tema central, mas será um tema também estudado por essa Assembleia. Ainda não entrou no plenário esse tema, ainda não foi exposto, de modo que também não posso até entrar em mais detalhes sobre esse tema a partir do que vai ser visto hoje pelos bispos nessa Assembleia. A igreja na América Latina é o tema do programa Tribuna Independente de hoje, apresentado ao vivo diretamente da capital federal, onde acontece a 48ª Assembleia Geral da CNBB. Vamos a um rápido intervalo e já voltaremos falando mais